Bom dia a todos. É com grande satisfação que farei a apresentação do ilustre palestrante de hoje, senhor Marcelo de Freitas Nóbrega, que proferirá a palestra sobre o tema Hoje e o Futuro, considerações sobre o mercado de trabalho. Marcelo de Freitas Nóbrega é um executivo com mais de 25 anos de experiência em empresas dos setores financeiro, de petróleo e gás, bens de consumo, serviço de transporte aéreo e alimentício. Há mais de 15 anos atuando na área de gestão de pessoas, Marcelo é um especialista em coach de executivos, gestão de mudanças e desenvolvimento organizacional de lideranças. Atualmente é diretor de recursos humanos da Arcos Dourados Comércio de Alimentos Limitada, McDonald's. Suas experiências mais recentes incluem projetos de transformação de estratégia e cultura corporativa em empresas nacionais e multinacionais, tanto no Brasil como na América Latina e nos Estados Unidos, no contexto de aquisições, fusões, spin-offs e startups. Além dessas regiões, realizou projetos também na África, na Europa e Ásia. Marcelo tem bacharelado em mestrado em Ciências da Computação pela Universidade de Colômbia, em Nova York, e doutorado em Engenharia de Produção pela COP, UFRJ. Possui ainda MBA em Finanças pelo IBMEC e MBA em Negócios de Petróleo e Gás pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coach, certificado pela Universidade de Colômbia e autor do livro Você Está Contratado. Foi reconhecido pelo prêmio Você RH de 2015, Melhores RH do Ano do setor de varejo. É membro do Conselho Superior de Relações do Trabalho da Fiesp. Após a apresentação do valioso currículo do palestrante, temos o prazer e grato prazer de passar-lhe a palavra. Boa palestra a todos. Oi, pessoal, bom dia. Tem gente no auditório embaixo também? Eu preciso subir aqui para cima ou não? Hein? Sim? Não tem ninguém lá embaixo. Então, por enquanto, eu fico aqui. Porque a gente faz transmissão aqui para baixo também, e se eu ficar aqui embaixo não tem muita luz, a transmissão não fica legal, então, mas eu prefiro ficar perto de vocês do que ficar aqui em cima. E eu estou usando paletó só porque eu estou com frio, tá, gente? Porque senão também estaria sem paletó. Eu sou mais informal um pouco. Afinal de contas, eu trabalho no MEC, onde são 30 mil jovens, 90% deles têm menos de 25 anos de idade. Então, paletó não combina bem, né? Alguém aqui trabalhou no MEC? Ninguém trabalhou no McDonald's aqui, nesse grupo sério? Normalmente, quando eu falo para plateias grandes, tem uns 2 ou 3 assim, que levantam a mão e tiveram seu primeiro emprego no Mac. Mas, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu vejo o mercado de trabalho, transformações que estão acontecendo, falar como é que eu estou tentando aprender sobre essas transformações todas e falar um pouco do Mac também. O Mac é uma marca muito forte e desperta muito interesse, né, muita curiosidade. Então, também estou disponível para falar sobre o Mac, como as coisas funcionam lá e tirar qualquer dúvida que vocês queiram. Depois, deixa eu dar uma olhada aqui para... Legal. Eu tenho um filho de 18 anos e uma filha de 14 anos de idade. Meu filho ontem começou a trabalhar. Foi o primeiro dia de trabalho dele, ontem, segunda-feira. A aula dele acabou na quarta-feira passada, na sexta-feira foi a formatura, e ontem ele começou a trabalhar. Começou a trabalhar porque eu acho que eu obriguei. Né? Porque a cabeça de uma pessoa de mais de 50 anos de idade é essa, né? Não pode ficar parado, não pode ficar fazendo nada. Acabou a escola, tem que trabalhar. Então, ele começa a faculdade em setembro, mas não tem moleza lá em casa, né? Não pode ficar em casa de bobeira, vai fazer alguma coisa, vai começar a trabalhar. E eu estou numa tremenda expectativa, ainda não consegui conversar com ele, na expectativa de ouvir como é que foi esse primeiro dia de trabalho, como é que ele está percebendo nessa transição escola-trabalho, mas eu estou mais ansioso para saber daqui a uns 2 meses, né? Depois que ele tiver tido um pouco mais de experiência num espaço de trabalho diferente da escola, um espaço de trabalho onde tem gente muito mais velha que ele, né? Onde é a primeira experiência dele nesse espaço, o que ele vai me comentar, né? O que ele vai achar
do que a gente faz todo dia, né? E por que a gente faz. Ele tem 18 anos, é parecido com a população que trabalha no MEC, então também para mim vai ser aprendizado, né? De levar coisas que eu vou ouvir dele para o meu trabalho, para dentro do MEC. E como é que eu trabalho para essas 30 mil pessoas que todos os dias encantam nossos clientes lá no MEC. Vou começar um pouquinho com reflexões assim sobre a transformação do que está no mercado de trabalho. Tem muito termo da moda, né? Tem muito buzzword, tem muita gente falando de projetos ágeis, Agile, Scrum Master, Squads, a Siri, a Alexia falam com a gente. E mais um monte de tecnologia, mais um monte de coisa que a gente está fazendo e ouvindo e tendo o que fazer, tendo o que responder. A expectativa do mercado, a expectativa dos nossos colegas de trabalho, que a gente responda, que a gente faça alguma coisa, que a gente reaja, ou que prefiro que a gente esteja na frente, que a gente inove, que a gente crie. E como é que isso afeta o trabalho da gente, né? Bom, esse slide aqui é só para mostrar alguns aplicativos de comunicação que a gente tem hoje, né, nas nossas mãos. E eu não vou explicar o que é cada um deles, porque obviamente todos vocês sabem, e o pessoal jovem sabe muito mais do que eu, inclusive, né? E sabe usar muito melhor do que eu, e sabe usar com muito mais desenvoltura do que eu. E usa cada um deles para um determinado fim. Eu montei aqui esse slide, tem mais ou menos uma semana assim, que eu mostrei esse slide. Minha filha estava sentada do meu lado, minha filha de 14 anos, ela estava sentada do meu lado quando eu estava dando uma olhada nesse slide. E aí ela vira e pergunta o que é um... Ela fez duas correções e ela fez uma pergunta, tá, sobre o slide. Ela vira para mim e pergunta, o que é isso aqui? O pessoal mais velho reconhece, né? O pessoal mais novo da sala, eu não sei, né? Aquilo ali é o e-mail, correio eletrônico. No passado a gente escrevia, tá? Mensagens de correio eletrônico e mandava para pessoas do outro lado do mundo, por trás do computador, era assim que funcionava. E tinha toda uma estruturazinha de cabeçalho, de destinatário e tal. É um antecessor do WhatsApp. Fax, um dia a gente teve fax dentro de casa. E aí, isso aqui é o Snapchat. Todo mundo conhece o Snapchat? Ou tem alguém aqui também que não conhece o Snapchat? Por favor, me ajudem aqui. A não me sentir tão mal assim. Quem é que não conhece o Snapchat? Só 3, só nós 4. Olha só, que horror. Só 4 pessoas na sala não sabem o que é o Snapchat. Eu tinha colocado o logo errado do Snapchat. E a minha filha corrigiu. O logo do Snapchat não é esse, papai, tira. É outro, vamos lá pesquisar e vamos buscar o Snapchat. E aí eu falo, né, o conceito por trás disso aqui são as ferramentas que tem para a gente se comunicar com pessoas, né, através do computador, através dos smartphones, etc. Isso aqui não estava, tá? Aí a minha filha vira e fala, está faltando Netflix. Aí eu, filha, eu quero colocar os softwares, aplicativos de comunicação. Ela vira bem, então. Então, Netflix é um meio de comunicação dessa geração nova. Todos eles assistem tudo que tem no Netflix e todos eles conversam sobre tudo que tem no Netflix, né? E eles estudam assistindo Netflix. Eles estudam assistindo Netflix e conversando com os amigos através do WhatsApp e na câmera de vídeo do computador, né? E mais, sei lá, como é que fazem isso tudo, né? O nosso cérebro é serial, né? A gente pensa em série e tem um monte de estudo que mostra isso, que a gente não é multitarefa. Mas não sei se esses jovens estão mudando isso de alguma maneira ou não. Mas o fato é que eles são muito mais adaptados a esse ambiente todo. E o Netflix, então, ontem eu também estava assistindo um bate-papo em outro evento assim, semelhante ao nosso. E aí alguém fala de uma série chamada Black Mirror no Netflix. Todo mundo conhece Black Mirror? Quem não conhece Black Mirror, que nem eu, assim? Estou me sentindo um pouquinho melhor também. Porque na hora que falaram no Black Mirror, eu me senti excluído. Eu me senti excluído. E ao mesmo tempo, eu me senti pressionado a assistir o Black Mirror. Porque metade da população que estava naquela sala sabia o que era Black Mirror e assistia o Black Mirror, e só eu não tinha assistido, né? E mais alguns. E aí eu me senti pressionado a assistir o Black Mirror. Tenho que saber o que está se passando. É comunicação, né? É tema de conversa de todo mundo. Então, que diabo é o Black Mirror?
Não sei, mas eu estou ansioso. Ontem eu não consegui, que eu tive um jantar também. Tive uma série de eventos ontem, né? Então eu também não consegui assistir Black Mirror. Não consegui falar com meu filho, não consegui assistir Black Mirror ainda. Olha o nível de ansiedade subindo. Né? E como é que a gente leva isso tudo para o mundo do trabalho, essas ferramentas todas, né? Então, eu sou de recursos humanos. Quem é de recursos humanos aqui também? Aqui, né? Tá, então vocês devem conhecer esse slide. Esse slide aqui tem várias startups, HR Techs, que estão aí no mundo criando soluções, criando serviços novos para empresas, para a população de recursos humanos. Esse slide é de fora, esse slide aqui são empresas estrangeiras. Está dividido pelos subsistemas de RH e tem dentro de cada caixinha as empresas que se dedicam a otimizar, eficientar, a revolucionar cada um dos processos de recursos humanos. Né? Como tem esse slide com essas empresas todas de fora do Brasil, poderia ter trazido um slide de empresas aqui no Brasil que também estão fazendo a mesma coisa. Então, tem várias empresinhas que se dedicam a revolucionar o processo de recrutamento e seleção, pesquisas de clima, remuneração, comunicação, etc. Todos os outros subsistemas. Então, tem empresas tipo Matchbox, Telematching, Kenobi, Recruta Simples, Bizu, Lifelike, etc. Rapidamente eu mencionei 6 aqui, né? Mas tem muito mais, que estão revolucionando a maneira de a gente trabalhar. E são todos jovens, são todos feitos são todas startups feitas por jovens, né? Gente com menos de 30 anos de idade. E outra coisa que está acontecendo muito agora são essas pessoas mais jovens, em vez de procurarem emprego em empresa grande, empresa estabelecida, empresa com nome, etc., que vai ter todo o conforto de salário no final do mês, plano de benefício bacana, e estão preferindo empreender e criar suas próprias empresinhas. E junta 2, 3 caras, jovens como eles, né, e vão para um escritório, num espaço de coworking, onde não tem parede, não tem conforto nenhum, é todo colorido, todo diferente, e um monte de empresas convivendo naquele espaço, e eles não são concorrentes, eles colaboram entre eles, eles criam soluções entre eles, eles não têm apego nenhum às soluções, aos produtos que eles estão criando. Se em algum momento eles descobrem que o mercado não quer aquele produto, eles abandonam e criam outro produto e vão embora. Muito diferente de como a geração mais antiga trabalha, né? Eles são super abertos a feedback, a mentoria, eles procuram mentores, eles conversam com outras empresas, eles fazem parcerias, eles desenvolvem um pedacinho só da solução deles e outra empresa desenvolve outra, o complemento, né? Então a maneira de pensar é diferente, não é só a maneira de agir, mas é a maneira de pensar. E como é que a gente que está numa estrutura grande, tipo o Mac, 30 mil pessoas em 1000 restaurantes no Brasil inteiro, como é que eu levo isso para dentro de casa, né? Não sei. A verdade é que eu não sei. A verdade é que eu não sei e eu sofro disso aqui. FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Medo de perder alguma coisa. É o que eu acabei de comentar do Black Mirror. Eu não assisto Black Mirror, mas metade dessa sala assiste Black Mirror. Então eu estou de fora de alguma coisa muito legal que está acontecendo e que metade de vocês sabe e a outra metade não sabe. Até o lazer é estressante hoje. Não é? Como é que vocês assistem série de televisão no Netflix? Tem as maratonas agora, né? Que a gente faz, a gente cria a maratona. A gente senta na frente da televisão e assiste uma série de um ano inteirinho em uma tarde. Cara, por quê? Aqueles episódios passaram ao longo de um ano. E a gente vai e senta e vê uma tarde inteira de um ano de série. E não é só de um ano, não. A gente assiste 4, 5 temporadas direto no final de semana. É assim, né? Tem um monte de gente aqui, vocês estão todos se sentindo com FOMO, que nem eu, né? Você senta na frente do computador lá, ou senta na frente da televisão, ou assiste no smartphone. 4 anos de uma mesma série. Para quê? Para não ficar de fora, porque todos os seus amigos estão falando. Aí, da mesma maneira que o pessoal ontem falou de Black Mirror e eu não tenho Black Mirror, aí eu comecei a falar séries que eu assisto também, para ver se eu provocava FOMO no cara também, né? Merli. Alguém assiste Merli aqui? Só um. Os outros todos têm que assistir Merli, senão vocês não vão saber do que a gente vai conversar daqui a pouco. Casa de Papel. Você assiste Casa de Papel? Tem mais. Casa de Papel faz sucesso. Tem bastante gente que assiste Casa de Papel. Me fala uma difícil, assim, que ninguém assiste. Suits. Suits. Quem assiste Suits?
Não, Suits, então, Suits devia ter mais gente assistindo por causa da Meghan agora. A futura rainha da Inglaterra, ela foi, né, desse seriado. Tá, bom, espero ter causado um pouco de ansiedade em vocês aqui. Então, porque a gente, aqui no Brasil, nesse momento, parece que a gente está querendo resolver todos os problemas do mundo ao mesmo tempo agora. A gente está falando de tudo. Estamos falando de tecnologia, estamos falando de diversidade, estamos falando de propósito, né? Falando de startups, mercado de trabalho mudando, um monte de coisa mudando. Ao mesmo tempo, a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo agora. Não sei porquê, não sei de onde veio isso. O fato é, a gente não vai resolver. Eu vou contar 3 historinhas para vocês. Isso aqui todo mundo tem também, né? Isso aqui todo mundo tem. Há uns 5 anos atrás, esse software foi desenvolvido... Eu falo software, eu sou velho, né? Esse app foi desenvolvido em Israel, há uns 5 anos atrás. Eu tenho um primo de Israel, ele estava aqui em São Paulo visitando a gente. Aí saindo de Guarulhos para São Paulo, né? Obviamente o cara ficou chocado com o nosso trânsito e ele falou, bota o Waze aí para ver o melhor caminho. O que é o Waze? O Waze é um software que faz roteamento, não sei o que. Então, legal. 5 anos atrás. Ninguém tinha, eu não conhecia, hoje todo mundo tem. Né? Todo mundo tem no seu smartphone. Bom, 3 historinhas rápidas para ilustrar essa transformação que está ocorrendo e por que a solução para essa transformação não está nessa sala. Não somos nós que vamos resolver. Todo esse estresse, toda essa ansiedade aqui que eu coloquei, não vamos ser nós aqui que vamos resolver. Né? Esses aplicativos todos, aquelas soluções todas de recursos humanos e tal, não somos nós que trabalhamos em RH há 20 anos que vamos resolver e que vamos saber utilizar essas ferramentas da melhor maneira possível. Porque a gente não sabe. A gente nasceu em outro espaço, nasceu com outra linguagem, cresceu com outra linguagem, cresceu com outras ferramentas e a gente não se adapta, a gente não vai aprender a usar as verdadeiras funcionalidades, as verdadeiras capacidades que essas ferramentas têm para nos dar. Quem vai fazer isso é a molecada mais jovem. 3 exemplos de como que nós, que não somos nativos disso tudo, não vamos conseguir causar a revolução. A gente vai ter que surfar com ela. A inteligência vai vir daí. Como é que a gente consegue se adaptar, como é que a gente consegue deixar espaço para os mais jovens fazerem as transformações e ensinarem para a gente. Então, 3 historinhas rápidas de transformação de tecnologia. Falei do meu filho, tem 18 anos de idade. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente estava andando numa rua do Rio de Janeiro e as calçadas têm normalmente aqueles tampões de ferro e alguma coisa passando ali por baixo, né? Alguma coisa passando. Tubulações. Então, eu e ele, como caminhando por essa calçada, a gente passa por um desses tampões de ferro que tinha o logo da Telerge, Telefônica do Rio de Janeiro, que nem a Telesp aqui em São Paulo. Quem lembra de Telesp? Olha só, é grave, é grave, é grave. Então, Telerge, a gente passa por cima do tampão da Telerge. E aí o meu filho vira para mim e pergunta, tinha um desenho de um telefone, né? Telefone daquele de disco, né? Então já não fazia sentido o desenho para ele, né? Ele olhou aquilo, não entendeu, o que tem debaixo desse ferro aqui, papai? Aí você, momento de educar o filho, assim, né? Fio de telefone, meu filho, né? Fio de telefone. Aí ele vira para mim, telefone não tem fio. Não é? 10 anos atrás, telefone não tem fio. Ok. Aí, sandálias da umidade, assim, né? É, verdade. Fast forward, vamos seguir para frente, futuro, assim, uns 5 anos depois, minha filha, que hoje tem 14, ela devia ter nessa época uns 9, 10, alguma coisa assim. A gente está numa rodovia no interior do estado de São Paulo. Ela pega o smartphone e tenta jogar alguma coisa, ou baixar alguma coisa, ou, sei lá, ouvir música, ou qualquer coisa que precisasse de acesso à internet. E não funciona, porque nós estamos no interior de São Paulo, numa estrada. Normal, né? Surpresa nenhuma para ninguém aqui, né? Ela vira para mim, papai, não está funcionando, não está baixando a música que eu quero escutar nesse momento aqui e tal. Aí eu, de novo, do alto da minha
inteligência e sabedoria e conhecimento, né, de executivo foda, assim, né? Filha, aqui não tem internet. Minha filha, como assim aqui não tem internet? Internet tem em todos os lugares, né, gente? Internet é onipresente. Como é que não tem internet? Tem internet. Assim, o que é internet? Internet não é nada, né? Internet é um acesso livre a qualquer coisa, em qualquer lugar, e para ela era aquilo. Internet tem em todo lugar. Como é que aqui não tem internet? Seu velho, assim, né? Ela não falou isso, esse comentário final ela não fez, mas era por aí. Algo que aconteceu há 2 semanas atrás. Não aconteceu comigo, aconteceu com a filha de uma amiga minha. De 14 anos, a menina, né? E a mãe dela que me contou a história, assim. Primeiro, não sei por que motivo, até aquele momento, essa menina só tinha andado de Uber e precisou pegar um táxi. Tá? Ela não, por qualquer motivo, ela não conseguiu pegar um Uber naquele momento. Né? E ela, até aquele momento, ela só tinha trabalhado com Uber, né? Andado de Uber, pego transporte de Uber. Como é que é transporte de Uber? Transporte de Uber, você pega um aplicativo, chama, senta no carro, sai do carro, não fala com ninguém, não diz para onde você quer ir, não agradece nem nada e pronto, acabou, foi, né? E não paga, inclusive. Né? Nossos filhos não pagam Uber. E não sabem que o Uber é pago. O Uber é de graça. E por isso que eles usam o Uber todo dia, toda hora, para tudo que é lugar. Porque é de graça, é só entrar, é fácil pra caramba. Vem qualquer carro, para na tua frente, te pega e te leva para onde você quiser ir. Sensacional isso. É quase teletransporte o negócio. Não sabem que tem um cartão de crédito, que tem um banco, que tem uma conta corrente, que tem lastro em dinheiro, que a gente trabalha para juntar aquele dinheiro e colocar naquela conta e pagar o cartão e pagar o banco. Né? Não sabem nada disso, não sabem nada disso. Aí essa menina foi pegar o táxi. Primeiro, a experiência já é diferente, né? Porque além de ter que pagar, você tem que levantar a mão para alguém, né? Você vai para a beira da calçada e levanta a mão para um carro que está identificado com aquele símbolozinho de táxi no alto. Já mudou. Mundo digital foi para o analógico, assim, choque brutal. Né? Ela regrediu e se encontrou conosco e foi pegar um táxi. E a experiência, o mais chocante, vem agora. Aí ela entra no carro, diz para onde ela quer ir. Aí ela contando, né, mamãe, mas aí eu não entendi direito o que aconteceu, porque o motorista pegou umas folhas de papel coloridas, com os textos e cheia de sinais e tal, e leu, e folheou, e mexeu naquele papel, e botou o papel no banco, e foi até, e andou. Aí daqui a pouco ele parou de novo. Aí ele pegou aquelas folhas de papel de novo, e leu e tal, e ficou parado lendo aquelas folhas de papel, não sei o quê. Aí andou de novo. Aí chegou, né, onde a gente queria. Só que eu não entendi o que ele fez. Assim, parecia que ele tinha impresso o Waze. Ela nunca viu um guia de mapas de ruas da cidade. Assim. Ela nunca viu aquele cadernão, esse troço desse tamanho que a gente usava, né? Cheio de texto, de foto, de figura, de propaganda e tal. O cara imprimiu o Waze, olha só. E como é que ele imprimiu o Waze? Cara? Ninguém tem impressora, né? Como é que o Waze saiu do meu smartphone, foi para a impressora e saiu num papel, e o cara pegou o papel, levou para o táxi e tal? Cara, não imprimiu o Waze, olha só. Então, olha essa experiência, a gente não sabe, não entende, não vê isso, é outra maneira de pensar, é outra maneira de fazer as coisas, né? Por isso, a solução não está aqui, a solução não está nessa sala, a solução está com eles. Eles é que vão fazer isso diferente da gente, né? E a gente tem que saber que a gente não sabe e dar espaço. Então, eu posso parar aqui e deixar vocês super ansiosos e estressados e não sabendo o que fazer pro resto da vida agora, né? Chocados. Assim. Vou parar de trabalhar porque o Marcelo falou que eu não presto para mais nada. Mais ou menos isso. Bom, só que eu também não presto para mais nada. Então, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo para me adaptar a esse mundo novo, para aprender desse mundo novo, né? E aí são experiências minhas mesmo de aprendizado, né? O que eu estou fazendo. E, obviamente, a motivação vem muito do trabalhar com 30 mil jovens que têm menos de 25 anos de idade, né? Eu me joguei de cabeça nesse mundo para conversar com eles, para entender o que eles fazem, o que eles querem, como é que eles pensam, o que eles pensam da gente.
No HSM. HSM é uma empresa tradicional de eventos de conteúdo. Eles fazem coisas super bacanas, trazem um monte de gringo, um monte de celebridade lá de fora, referências nas áreas de trabalho deles, né, que tem livro publicado, etc. Super bacana. Eles fazem um evento grande aqui em São Paulo, dedicado a executivos de empresa. Custa caro. Eles trazem gente, tipo, trouxeram no passado Peter Drucker, trouxeram Michael Phelps no ano passado, para contar a história de alta performance dele e tal. E aí, 5 mil executivos compram ingresso para ver esses caras falar, lota lá um auditório. Eu já fui a alguns desses eventos, né? Mas a economia tradicional, a economia antiga, né? Então, você entra num ambiente desse, ele é todo decorado, todo bacana, né? De cortina, carpete, luz apagada e tal, e filmagem. Aliás, bem parecido com esse ambiente aqui, né? E todo mundo de preto. Os executivos todos de terno escuro. Terno azul escuro, terno preto, gravatinha e tal. E os executivos andam todos iguais, assim, né? Parecido. Andam, fisicamente caminham da mesma maneira, assim, todo mundo meio parecido, né? Todo mundo biscoitinho igual, da mesma caixinha. E aí todo mundo meio cabisbaixo, assim, né? Você assiste a palestra, escuta um monte de coisa bacana, depois aí você sai no break, fica andando tal, lá pela feira, vendo vários estandes, vários homens de negócio importantes e tal, todo mundo de preto. E quietinho, né? Todo mundo tem que ser respeitoso, silencioso, tem estrutura, né? As coisas, tem horário para as coisas, tudo bonitinho. Aí eu tô andando por esse ambiente pensando um pouco isso, né? Puta que saco. Aí no cantão num cantão desse espaço, estava totalmente ao contrário. Estava um espaço barulhento, gente correndo, que também é outra coisa, que eu sou responsável também por segurança do trabalho. Então, no meu mundo, você não pode correr, né? Porque correr é um risco de queda, né? Então, eu vejo aquela molecada, todo mundo jovem, num cantão, todo mundo colorido, barulhento, gritando, falando alto, correndo, e colorido, completamente diferente do outro espaço, assim, né? Automaticamente eu fui atraído por esse espaço e fui ver o que diabo estava acontecendo, né? Fui ver o que era esse barulho todo. Bom, e aí eu começo a conversar com a menina. Cheguei no espaço, a menina me viu vindo também, né? Ela era comercial, veio conversar comigo. Ela me explicou um pouquinho o que estavam fazendo ali naquele espaço, uma hackathon. Hackathon, você dá um problema para um bando de jovem, eles vão trazer uma resposta super revolucionária que você nunca pensou na tua vida antes, né? E vai dizer que não vai funcionar nunca, porque veio de jovem, não veio de você, que é super experiente, tem 30 anos de empresa, não sei o que e tal. Aí os caras fazem isso para você. Então, estavam fazendo um hackathon. Aí ela me dá o cartãozinho dela. Cartãozinho de corporativo já é um troço antigo, ultrapassado, né? Que a gente não usa quase mais, mas algumas pessoas insistem em usar, em carregar no bolso e trocar com as outras pessoas. Essa menina, portanto, tinha... Só que era um recorte diferente do papel. O papel não era um retângulozinho, era um quadrado, era um negócio cortado diferente. E era colorido. E tinha o nome dela e tinha o nome do cargo dela. E tinha a descrição do que a empresa dela fazia. Tá? Então, qual era o cargo da menina? O cargo da menina era guardiã do grande sonho. Aí ela me deu o cartão, né? Eu perguntei para ela, por favor, me explique o que significa isso. Ela era CEO da empresa, é isso? Ela era CEO da empresa. E especialista em energia jovem, eles trabalham com jovens, para empresas, com pessoas como nós, velhos, tradicionalistas e tal, que não sabem falar com jovem. É isso que eles fazem. Contatei na hora. Na hora. Não quero saber mais nada. Vem conversar comigo na Arcos Dourados, porque eu tenho 30 mil jovens, eu quero conversar com vocês, eu quero fazer um programa de estágio novo, diferente. Em vez de eu pedir um programa, em vez de eu dizer o que eu queria, em vez de dizer como eu queria, eu disse o que eu queria. Eu quero um programa de estágio diferente. Vai lá e faz. E me fala do resultado. Esse foi o meu papel. Eu paguei o cheque, mais nada. Eu deixei eles fazerem tudo. Não me meti. Porque se eu tivesse me metido, ia ter todo o meu viés da minha experiência e eu ia querer que eles fizessem algo parecido comigo, com a minha cara, sei lá, que eu achava que estava certo, que eu achava que estava errado. E ia ser a mesma coisa no final das contas, né? Então, eu assumi a humildade de passar a bola e deixar eles fazerem, porque eles sabem melhor do que eu, nesse momento, como se fala com jovens. Ali tem outras experiências malucas dessas, assim, né? O Cubo
é um negócio do Itaú, onde eles têm várias startups lá dentro. Eles não são uma incubadora, é um prédio do Itaú que eles alugam para empresas. Intencionalmente, as empresas que estão dentro do Cubo são startups, todas. Então, é um prédio de uns 6 andares, sem parede, sem porta, tudo moderninho, com vidro, cores e espaços abertos de trabalho, e puffs, e rede, e bar, com chopp. De novo, meu passado de segurança do trabalho, eu proibi bebida alcoólica nos ambientes de trabalho de todas as empresas onde eu trabalhei. Esses caras têm chopp, e eles bebem o chopp. E tem hora marcada, tem happy hour às quintas ou às sextas, né? E cada empresa faz do seu jeito, tá lá, tem as torneirinhas de chopp e tal. E tem puff, e tem rede, e tem espaço para dormir nesses espaços de trabalho, nesses coworkings desses caras. Então, lá dentro do Cubo tem um monte de empresa, de startup, empresinha de 5 caras, 10 caras e tal, que estão inventando um monte de coisa e tentando vender para a gente de RH e para outros negócios, né? Tem muito de fintechs também, a área de financeira tem muita coisa acontecendo também. E eles trabalham de uma forma completamente diferente. Então, de vez em quando, eu vou lá no Cubo visitar para ver isso. E eu levo pessoas para fazer tour do Cubo. Então, eu levo os meus pares, meus colegas lá de diretoria da Arcos Dourados para visitar o Cubo e para conversar com as pessoas do Cubo e para ver esse espaço diferente, ver esse ambiente diferente, né? E como é que a gente refaz o nosso ambiente físico de trabalho para ser mais colaborativo. Então, é derrubando parede, é sendo mais descontraído, né? Mais despojado e desapegado das coisas, e de vez em quando mudar e tal. E ter vários formatos diferentes para reuniões diferentes, de tamanhos diferentes. A gente fez na Arcos Dourados um espaço onde a gente colocou sofazinho, booths, que nem os restaurantes que tem, né? E o mais surpreendente para mim é que a intenção desses espaços a gente colocou do lado de fora da recepção. Então, a intenção era receber pessoas, fornecedores, receber gente de fora da empresa, naquele espaço, então não precisava nem passar pela recepção, dar o trabalho de passar pela recepção e tal. A gente usaria aquele espaço para receber fornecedores e conversar nesses boostzinhos coloridos, bonitinhos e tal. Esse foi o meu barato, assim, né? Surpresa, surpresa. Os jovens descobriram outra finalidade para esses boosts. E eles hoje fazem reuniões nesses lugares, reunião de trabalho. As equipes se reúnem aí. Então, a gente dá a ferramenta e as pessoas utilizam de uma maneira totalmente inesperada, totalmente nova, própria deles, que eles criam o objetivo, né? Então, não dá para a gente ficar prevendo, não dá para a gente ficar direcionando como as pessoas vão utilizar e vão fazer, vão tirar melhor proveito das coisas que a gente oferece. Simplesmente ofereça, abra o espaço, né? Alguém aqui foi na Campus Party? Nós 3 só. Nós três juntos, não devia dar somada a idade de todos os jovens que estavam lá dentro, não é não? E assim, Campus Party, onde é que é? A AMB? Era no AMB. Pega aquele espaço do AMB inteiro, uma semana inteira, enche de moleque, eles dormem lá dentro, eles montam tenda, dormem lá dentro, eles só comem cup of noodles e café. 7 dias da semana, impressionante, nem para pegar um Maczinho lá do lado de fora, né? A gente só via, tinha o pessoal da Cup of Noodles lá dentro vendendo, tinha o pessoal da Azul distribuindo aqueles lanches que eles distribuem no avião, e tinha café, não tinha mais nada. Sei lá, 5.000 jovens viveram de Cup of Noodles, café e balinha de goma durante uma semana inteira para participar da Campus Party. E na Campus Party acontecia coisas loucas, de tudo, assim, mas de tudo de um mundo completamente diferente nosso também, né? E nós 3 éramos os únicos velhinhos que estavam lá dentro, né? O resto todo era jovem, não tinha nada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fiquei surpreso, chocado com muita coisa que eu vi lá. Não é? Não fui? Assim, competição de drones, de manobra de drone, não sei nem falar drone direito. Competição de manobra de drone. Que diabo é isso? Gente, uma quadra com obstáculos e as pessoas guiando os seus drones, e os drones passando e superando esses obstáculos, assim, né? Com plateia, com gente assistindo, com gente interessada. Eu achei uma tremenda bobagem, né? E daí, né? Eles não estão nem aí para isso que eu achei uma bobagem. Tinha um monte de gente brincando lá de drone, e tinha um monte de gente assistindo competição de drone. Tinha oficina. Tinha oficina de criação de drone, de construção de drone.
tinha construção de um monte de coisa. Tinha competição, tinha construção de games, tinha gente fazendo pitch para captar investimentos para os games que eles estavam desenvolvendo. Olha só, tinha um empreendedor desenvolvendo o game e tinha fazendo um pitch para uma sala assim, de umas 10 pessoas. Sala nada, porque não era sala, era tudo aberto, né? Então tinha 10 pessoas assistindo o game desse cara, e esse cara explicando o game e falando como é que ele ia crescer esse game e desenvolver as próximas versões do game para ficar rico, lógico, né? Para vender esse game no mundo inteiro e ganhar muito dinheiro, e os investidores que estavam ali iam botar dinheiro para contratar pessoas para ajudá-lo a desenvolver o game. Os investidores era tudo moleque também. Não sei de onde eles tinham dinheiro, mas tinham, né? Porque era tudo entre 20 e 30 anos de idade, todo mundo com dinheiro para botar naquele negócio, de comprar um game, de investir num game para futuramente vender e todo mundo ganhar dinheiro junto naquela história. Ok, também, completamente diferente. E o mais chocante para mim de tudo foi eSports. Vocês sabem o que é eSport? Só você. Ninguém sabe o que é eSport. Sério? Não sabem o que é? Não, ok. Não sabem. Pô, eu estou me sentindo mais incluído. Eu vou explicar para vocês o que é eSport. eSport é videogame. Na minha cabeça, é videogame. Tinha uma área do IMB onde tinha 2 equipes de 5 pessoas cada um, disputando um jogo. Aí como eu simplifico a coisa, jogo de tiro, né? Eu estou velho, eu estou surdo também. CS ou Counter-Strike. De guerra, de soldado que tem que matar os outros, é isso. Aí 2 equipes de 5 cada uma. Você não via os caras, porque os caras estavam na frente de um computador. Então você via as costas de uma tela de computador, que nem aquela assim, e um cara atrás, time de 5. Um time de 5 aqui, um time de 5 do lado de cá. E no alto um telão enorme, maior e mais alto assim do que esse, onde o game aparecia. Os soldados de game, né, e matando e tal, e com os obstáculos, e carro explodindo, granada, metralhadora, bazuca, etc. E os 5 matando os 5 do outro lado e tal. E tinha plateia. Tinha um negócio desse tamanho, assim, de gente assistindo um game de nada. Nada. São uns bonecos, né? Um desenho animado, pilotado por 10 caras. Não tem nenhum personagem, não tem nenhuma pessoa ali. Não tem nada que foi desenvolvido, aprendido, treinado, assim. O cara está no teclado, batendo, dedinho, assim. Que habilidade é essa, né? E são bilhões de dólares investidos e gastos em eSport todos os anos no mundo inteiro. E tem arenas, tem lugares para isso nos Estados Unidos. Criado, que nem estádio de futebol, que nem estádio de beisebol, tem estádio de eSport. O mais chocante de tudo, não para aí. Eu ainda tive dois momentos de... Hã? Tinha não apenas auditório de gente assistindo esse eSport, tinha um aquário de vidro do lado, onde tinha um narrador. O cara narrava. O jogador não sei o quê, o jogador não tinha nome, né? O Armageddon deu um tiro não sei aonde, matou não sei quem, mas olha a habilidade dele, olha como ele atirou bem, olha como ele bateu no teclado direitinho. Assim, ele clicou a tecla A e deu um tiro, olha só. Ele narrava. O mais chocante de tudo é que tinha um comentarista também. Tinha um Galvão Bueno do esporte. O cara narrava, o cara narrava e o outro comentava. Dizia, não, fez bem, não fez bem, né? Devia ter feito assim, a estratégia podia ser diferente. Assim, estratégia do quê, cara? O que você está vendo aí em cima? Eu não sei. Né? Bom, fui lá, fui ver, assistir, para aprender, para ver essas coisas todas em transformação. Lá no Campus Party. E só tinha eu, né? Só tinha eu e vocês duas, assim, né? Não tinha mais ninguém da nossa geração interessado, mais ninguém aprendeu, perdendo oportunidade e tal. O que esses meus aprendizados estão se transformando dentro da organização, né? Esses meus deep dives aí, essas minhas experimentações. Eu estou levando coisas para dentro da empresa. Então, eu estou fazendo hackathons com jovens. Eu falei da Eureka, que eu totalmente terceirizei a elaboração do plano de estágio. Parte do plano de estágio é fazer hackathons, é dar desafios para esses jovens de questões que nós temos na empresa e pedir para eles solucionarem e pensarem em alguma coisa diferente do que os velhinhos que trabalham no Mac pensariam. Né? Falei um pouco de mudança de layout de escritório, cor de escritório, tirar paredes, etc. E até mudar com um pouco mais de frequência o layout. Né? A gente mudou, a minha área eu já mudei de layout umas 2 vezes nos últimos 2 anos também. Né? Mudar por mudar.
só para dar aquela sacudida. A gente tem telefone fixo, né? A maioria das pessoas tem um telefone fixo em cima da mesa. Quando o espaço de escritório hoje é caro, né, e é custoso ter também essas linhas todas, né, e todo mundo tem um smartphone no bolso, a pergunta é, por que diabos eu preciso de um telefone fixo? Por que eu preciso de um ramal? Eu não sei qual é o meu ramal, mas eu tenho um telefone fixo com um ramal em cima da minha mesa, que eu não atendo, porque o meu ramal está desviado para o ramal da Eliana. Tudo bem que eu tenho o privilégio de ter a Eliana trabalhando comigo, mas a gente tem o smartphone, né, e todo mundo liga para a gente no telefone. É isso, assim que funciona. Né? Então, por que eu preciso daquele telefone em cima da minha mesa? Só que eu não desapego. Eu não deixo levar aquele aparelho. O aparelho tem que ficar ali. Porque faz parte do status quo todo, né? A mesa, a cadeira, o aparelho, o telefone, o laptop e tal. Não mexe no meu telefone, deixa o telefone ali. Eu vou tirar o telefone dos outros, mas o meu não. Eu faço reuniões com a minha equipe fora do nosso espaço de trabalho também. Eu saio do escritório da Arcos Dourados e vou para espaços de coworking em São Paulo ou em Alphaville, simplesmente para ir para um espaço diferente, para ver o espaço diferente, para fazer um trajeto de casa para o trajeto diferente, né? Só por isso, só para ser diferente a gente pensar alguma coisa. Aquele slide com aquelas startups todas de recursos humanos, a gente está experimentando alguma dessas startups também, né? Então, tem gente que acelera um processo de admissional de um funcionário novo. A parte mais chata de um processo admissional é a papelada que a gente tem que levar, né? A quantidade de documentos que a gente tem que dar, até a carteira de vacinação dos nossos filhos, né? Que fez sentido há 100 anos atrás, quando inventaram isso, porque ninguém se vacinava, porque a gente tinha medo de se vacinar, né? Hoje a coisa é um pouquinho diferente. Então, lá atrás, a gente pedia para o cara que tinha um filho mostrar a carteira de vacinação para ter certeza que o filho estava sendo vacinado. 150 anos depois, a realidade mudou, mas a gente não mudou nada, a gente continua pedindo cartão de vacinação e ninguém entende por que a gente pede cartão de vacinação. Muito menos jovens com menos de 25 anos de idade que estão no seu primeiro emprego, né? Eles olham para mim, cartão de vacinação do meu filho, assim, não tem nem filho para começar, né? Mas por que eu preciso? E xerox, de um monte, xerox, né? De papel, papel que a gente guarda por 40 anos, assim, e ninguém olha, e a gente só paga uma fatura para o cara que guarda papel. É ridículo. A gente está com um projeto de digitalização de documentos. Aí olha a cabeça antiga, a cabeça antiquada. O meu gerente desse projeto vira para mim, Marcelo, ontem a gente digitalizou 1 milhão de documentos. Orgulhoso. Olha só quanto trabalho, quanta coisa que a gente fez, né? Na minha cabeça, puta, que merda, né? 1 milhão de documentos para quê? Que ninguém nunca vai olhar. Para que eu preciso guardar essa lixo, não é? É lixo. Só que não é lixo em papel, é lixo eletrônico agora. Que eu vou ter que guardar por 40 anos, porque a gente é ineficiente nos nossos diversos processos, a gente não consegue parar e questionar e atualizar as maneiras de trabalho, né? Isso vem no governo, isso também está dentro das empresas, a gente também faz isso. Quantos procedimentos a gente tem que a gente não precisa mais observar, que a gente podia modernizar, que a gente podia mudar? E a gente não faz. Então, existe uma startup que ajuda a gente a acelerar esse processo de documentação. Que, assim, simplesmente tira foto dos documentos. Então, o garoto chega em casa, pega aqueles documentos todos, bota em cima da mesa e tira foto. E manda para a gente, por WhatsApp. Aí entra dentro do seu sistema, já está lá. Eu não tem a coisa do papel, do chega, de confere o papel, de escaneia e bota num arquivo. Né? Primeiro emprego, o garoto, se eu demorar demais... E por que isso é importante para mim? Obviamente que tem a questão da burocracia e tal, mas para mim é importante a agilidade, porque o garoto de 18 anos de idade que quer um emprego, se eu não volto para ele rápido, ele arruma outro, ele consegue outro emprego. Eu perco o garoto. Passou por um processo seletivo comigo, entrevistou, não sei o quê, estou convencido que o garoto é legal. Chamei, dei toda a papelada, traz isso aqui, não sei o quê. Se eu demoro demais nesse processo, ele vai trabalhar em outro lugar que seja mais ágil que eu. Então eu tenho que ser rápido nesse negócio, né? Então é importante ter um parceiro tipo a Sherpa me ajudando nisso. E tem diversas outras empresas trabalhando recrutamento e seleção, por exemplo. Recrutamento e seleção tem muita empresa trabalhando, e aí entra uma história de tentar trazer as melhores pessoas para dentro de casa, né? Você contratar quem se identifica, quem tem a tua cultura, quem tem o teu jeitão de trabalho. E aí tem machine learning, inteligência artificial e aprendizado que você traz para os softwares olharem o perfil das pessoas e te recomendarem as melhores pessoas para você contratar. Imagina uma empresa como a nossa, que tem 30 mil pessoas, e eu contrato 1.000 pessoas por mês. Eu contrato 1.000 porque eu perco 1.000, né?
Então, eu perco algumas porque elas não se adaptam, porque não gostam, entre outros vários motivos, né? Tem outras coisas que eu posso explicar um pouco mais, mas tem isso também de não ter um fit, né? De não ter uma identificação com a cultura, com o jeitão do trabalho e tal. Então, seria super legal se eu tivesse um software que me dissessem quem são as melhores pessoas para eu contratar, né? Tem um monte de gente prestando esse serviço. Nós desenvolvemos internamente um questionário que nos dá indicações de quem teria o melhor perfil para trabalhar no McDonald's, tá? E é legal que tem várias descobertas interessantes que a gente faz, né, quando a gente pesquisou isso. Então, a gente começou com um questionário longuíssimo, dando esse questionário para ser respondido pelas pessoas que têm mais tempo de casa e que têm um melhor desempenho nos nossos restaurantes. A ideia é essa, né, você tentar clonar pessoas bem-sucedidas dentro do Mac ou de qualquer outra empresa. Então, a gente foi respondendo esses questionários e fazendo várias voltas e dando para um monte de gente responder, pessoas que têm o perfil, pessoas que não têm o perfil, a gente cruza isso e tal, e tudo manual. A gente levou 2 anos para chegar num questionário padrão de umas 20 perguntas, mais ou menos, que funcionou durante um tempo com a gente entregando para os candidatos, eles respondendo essas perguntas, tá? A gente levou 2 anos para criar esse negócio. Num determinado momento, esse questionário caducou. Ele começou a dar luz verde para umas pessoas que entravam e saíam. Rápido. Caducou. A ferramenta caducou. A gente passou 1 ano desenvolvendo uma nova ferramenta. Demorou 1 ano só, porque a gente tinha um aprendizado dos 2 anos anteriores. Mas a gente fez basicamente o mesmo processo. Aplica um questionário para um monte de gente novo e chega nas perguntas que fazem sentido para a gente. A gente passou 1 ano fazendo isso. A gente está implementando esse novo questionário agora. O questionário já está caduco. Já perdeu a aderência com a realidade. Por quê? Porque eu sou 1 ano mais velho, eu sou 3 anos mais velho do que a gente começou, mas os garotos se candidatam para trabalhar no Mac e continuam tendo 18 anos de idade. Só que o garoto que tem 18 anos de idade hoje é diferente do garoto que tinha 18 anos de idade há 3 anos atrás. Então não adianta esse meu processo de aprendizado levar 1 ano, porque ele não vai funcionar nunca. Eu estou sempre atrasado. Olha só, FOMO, ansiedade, estresse e tal, está sempre atrasado, estará sempre atrasado. A gente está implementando ele agora, eu já joguei fora. Eu já estou conversando com essas empresinhas novas, startups, procurando a próxima solução, que usam Machine Learning. Machine Learning é um aprendizado em tempo real. Então, a pessoa vai entrando, ele vai vendo o perfil daquela pessoa, ele vai redesenhando e vai se reconfigurando para as próximas análises que a gente vai fazer, né? Os próximos processos seletivos que a gente vai fazer. Bom, da mesma maneira que tem esses caras, tem várias outras ferramentas, startups, para a gente trabalhar. Esse slide aqui é o seguinte, eu vou mudar um pouquinho o rumo do que eu venho falando aqui agora. Eu sou diretor de recursos humanos há 20 anos, de grandes empresas. Eu contrato gente à beça e eu, obviamente, entrevisto muito mais gente ainda, né? De todos os níveis. Eu entrevisto estagiário até CEO de empresa. E o que vai fazer a diferença? Quer dizer, o que faz a diferença hoje já, né, no nosso mundo do trabalho? Eu esqueci de perguntar aqui, quem reconhece os personagens que estão naqueles lá? Os impossíveis, isso aí. 5 levantaram a mão, olha só. Mas aqui também eu estou forçando a barra um pouco. Isso aqui, 5 levantaram a mão dos impossíveis. Quem são os personagens que estão ali? O homem mola é um, está no meio ali em roxo, e os outros? O multi-homem e o homem fluido. Não é? Quais são os superpoderes desses 3 personagens? Aí a gente precisa de remédio para a memória agora. Mas eu vou falar do homem fluido. É o cara, é o verdinho ali, é o água, é líquido, né? O poder dele é esse, se transformar em líquido. E qual é o grande barato de líquido, de água? A água ocupa todos os espaços que tem para ocupar. A água não tem obstáculo pela frente, ela circunda os obstáculos, né? Ela rodeia os obstáculos, ela acha as frestas e entra e preenche os espaços. A recomendação para o profissional do futuro é essa. Como é que você se torna líquido? Num mundo líquido, né? O Bauman fala de relações líquidas e etc., né? Então, onde o mundo é mais ágil, o mundo é mais rápido, é efêmero, as relações não se aprofundam,
a gente quer o prazer do momento, né? A gente quer executar alguma coisa, já ter a gratificação daquela execução, o feedback imediato. E nesse mundo fluido, então, como é que a gente tem que fazer? A gente tem que ser fluido também. Tem que ocupar os espaços. Na minha carreira, eu trabalhei com recursos humanos, com IT, com compras e com saúde, segurança e meio ambiente, em 4 funções diferentes. Eu trabalhei em 6 setores super diferentes. Trabalhei em mercado financeiro, em oil and gas, em transportes aéreos, bens de consumo e agora no setor alimentar. Eu me vejo um profissional flexível. Eu consigo ir para qualquer setor e aprender rapidamente como é que aquele setor funciona e me adequar e ser bem sucedido. Graças a essas experiências diversas que eu tive no passado. Trabalhei em várias empresas diferentes, de porte diferente, de origens diferentes, com gente diferente, em cidades diferentes, em países diferentes. Trabalhei na América Latina, na Ásia, na África, na Austrália, com gente desses lugares todos. Trabalhei com chinês. Chinês é o maior desafio do mundo que tem, assim, para você se relacionar com uma pessoa, né? Que eu entrava na sala sem saber qual era a agenda da reunião, sem saber o que ela tinha me dito no final da reunião e sem saber quais eram as conclusões e as ações que a gente ia tomar depois da reunião. Impressionante como eu não entendia os chineses e não conseguia, e conseguia trabalhar apesar disso tudo, né, com eles, né? Mas é isso, de diferenças culturais, como é que a gente se adapta, como é que a gente aprende, como é que a gente valoriza e otimiza essas diversas relações, esses diversos aprendizados. Eu nasci no Rio de Janeiro, vivi em Manaus, vivi em Nova York, vivi em Houston e hoje eu vivo em São Paulo. Ambientes completamente diferentes, em tempos diferentes, com culturas diferentes, com gente diferente. Em vez de eu ficar pensando, no Rio é que era bom, não, em São Paulo tem muita coisa legal, vamos aproveitar o que tem em São Paulo, né? Em Nova York tem muita coisa bacana, vamos aproveitar o que tem em Nova York, vamos aprender, vamos maximizar essas coisas. Então, como é que vocês, como profissionais, tiram proveito das diversas oportunidades que tem aí? Para construir um repertório novo, para construir versatilidade, adaptabilidade. Isso, no nosso jargão de recursos humanos, se chama Learning Agility, agilidade de aprendizado. Qual a capacidade que você tem de reconhecer que você está num espaço novo, frente a uma situação nova, e a tua bagagem adquirida até aquele momento não vai funcionar. Então, como é que você rapidamente se reconfigura e busca soluções diferentes? Aí eu uso outra analogia com super-heróis, né? O Batman no passado tinha um cinto de utilidades, né? Que ele tirava as coisinhas, né? E tinha um monte de ferramenta legal lá dentro. Então, em algum momento, o teu cinto de utilidades vai falhar, não vai funcionar, não vai ter ferramenta para você usar. Como é que você cria uma ferramenta nova? Como é que você se adapta àquela nova situação? Essa é a minha grande recomendação, tá? Para profissionais. Porque eu olho 4 coisas quando eu estou contratando uma pessoa. Eu vejo se você vai resolver o meu problema. Eu tenho uma vaga aberta na minha empresa, eu tenho que colocar uma pessoa naquela cadeira. Você vai resolver o problema, você vai fazer o que eu preciso, que a empresa precisa. Isso eu me baseio no seu histórico profissional. Eu vejo as suas realizações anteriores. Por aí eu tenho uma indicação de que provavelmente, né, você vai me ajudar. Você já realizou coisas semelhantes no passado do que eu preciso. Pergunta 2. Qual é o teu potencial de crescimento? Onde mais você vai chegar? O que mais você vai trazer? O que extra, além de ocupar a cadeira que eu estou querendo ocupar, você vai trazer para a minha organização? Você vai trazer uma carteira de clientes, você vai trazer habilidades de liderança, você formou gente nas empresas anteriores. Quando você foi promovido, você foi substituído por sucessores que você formou, que você preparou. Você vai ocupar essa cadeira hoje, mas eu estou vendo, baseado de novo na tua experiência do passado, que você pode crescer um pouco, que você pode, de gerente, virar um diretor, ou que você pode trabalhar em IT, mas você também pode trabalhar em recursos humanos. Isso é legal, isso é bom. Isso para mim conta muito, né? Esse potencial de crescimento, esse extra que você traz. Terceira pergunta é se você combina com a cultura da empresa, com o jeitão de ser da empresa. Porque você vai trafegar bem, né, com os teus colegas e com a tua equipe e tal. Se você se encaixa com o time que você vai liderar, se você se encaixa com o time com quem você vai trabalhar, se você se encaixa com o chefe. Né? Então, se você quer trabalhar numa agência de publicidade, você vai querer usar bermuda, né, camisa descolada, colorida, você vai ter barba, você vai ter piercing, né, e tatuagem e tal. Se você quer ter barba grande, piercing, provavelmente num escritório de advocacia você não vai se sentir tão bem assim, porque todo mundo usa terno preto, né, num escritório de advocacia. Então, se você quer ser advogado num escritório tradicional, você tem que gostar de usar terno preto.
tá? Só para superficialmente explicar assim, qual é a temática da cultura. E o último ponto, a quarta pergunta, é o salário. Se eu consigo te pagar, obviamente, né? Se a minha remuneração está adequada com as suas expectativas, o plano de benefício é legal e você gosta daquilo. Então, são 4 perguntas que eu, como entrevistador, tento responder. Vai resolver meu problema? Tem potencial para crescer? Fazer mais alguma coisa? Mete com a cultura da empresa e se eu consigo te pagar. Eu vou te fazer um monte de perguntas, vou ficar 1 hora contigo conversando, porque, obviamente, eu não vou perguntar dessa forma, né? Mas são várias perguntas que eu vou fazer para me darem indicações de como responder essas 4 perguntas, tá? Aí eu vou dar um exemplo agora, vamos falar de futebol. Todo mundo torcendo para esse cara agora, né? Então, na hora que eu falei de transformação pessoal, de aprendizado, o Tite, para mim, é um tremendo exemplo, assim, né? O que esse cara fez. Os corintianos me ajudem aqui, porque ele foi campeão mundial pelo Corinthians, 2012, eu acho, né? E a Copa do Mundo seria em 2014, foi em 2014. Ele foi campeão brasileiro, campeão do mundo, campeão de um monte de coisa e tal. Ele era, obviamente, o cara mais bem cotado para assumir a seleção brasileira em 2014. Surpresa para muita gente, não foi. Foi o... Quem foi? Filipão. A gente bloqueia algumas coisas na cabeça, né? Então, o técnico da Copa foi o Filipão. Chamaram o Filipão em vez do Tite. O Tite foi preterido, né? É o cara cheio de título, né? Na onda lá e tal. Todo mundo, cara, o Tite vai ser o treinador, não foi chamado e tal. Como é que o Tite reagiu? O Tite podia ter ficado putinho, né? E continuado a vida dele do jeito que ele tivesse escolhido continuar depois dessa reação, assim. O que ele fez? Ele largou tudo para se reinventar. Ele já tinha mais de 50 anos de idade, ele já tinha conquistado uma série de títulos diferentes, ele já era um dos caras mais cotados no mercado do futebol, já tinha dinheiro pra caramba, podia ter ido treinar um time na Europa, um time na Ásia, ganhar mais dinheiro ainda, se divertir, trabalhar menos, ter menos cobrança de torcedor, dos dirigentes do clube, etc. e tal. Parou, ser comentarista, parou, não fez nada disso, foi estudar. Foi para a Europa, foi para a Argentina estudar futebol. Foi para a Europa fazer estágio com o Pep Guardiola, com o cara do Manchester United e com o técnico do Boca Juniors. Foi visitar centros de treinamento, né? Foi assistir jogos em outros lugares do mundo, foi assistir a Copa do Mundo. Não foi como comentarista, não foi ganhar dinheiro, foi assistir para aprender. O cara se reinventou, o cara já era campeão. E o cara se reinventou. E ele mudou a maneira dele de trabalhar, a maneira dele de treinar, a maneira dele de interagir com os jogadores. Ele mudou o sistema da seleção brasileira agora. Ele recuperou o Paulinho, que foi medíocre na Copa. Ele tirou o Neymar de capitão, que todo mundo achava que era impossível de fazer isso, né? Olha a humildade que esse cara teve de pegar o bonezinho dele e ir para a sala de aula para reaprender o que ele já era professor. Se reinventar. E olha o resultado que ele alcançou. O Brasil estava quase fora da Copa do Mundo, quando ele assumiu a seleção brasileira. Em 8 jogos, ele ganhou todos e foi o primeiro time a se classificar para a Copa do Mundo. De quase fora da Copa, ele foi o primeiro time a se classificar. Graças à humildade, graças à reinvenção que ele resolveu encarar, resolveu para a vida dele. Como é que a gente faz para ser que nem o Tite? Não é confortável, né? Dá trabalho se questionar dessa maneira, né? E reconhecer que não vai dar para o futuro. Então, como é que a gente faz? Acho que eu vou parar por aqui, então, né? Super obrigado a todos vocês pela atenção, pelas perguntas. E eu estou por aqui se alguém quiser comentar mais alguma coisa comigo. Mas obrigado mais uma vez. Tchauzinho. Encerrando este evento, agradecemos a presença de todos e desejamos um bom dia.